noite, irmãs, irmãos. É com muita alegria que vamos agradecer a Deus pelos 136 anos da SAF Nacional, uma sociedade auxiliadora. Auxilia no serviço do Senhor, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade e por onde ela for. Em adoração e louvor, orando sem cessar como oraria Jesus. Jeremias 10, 6 e 7. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido. Porquanto em todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. Deus eterno, Pai querido, Deus misericordioso, Tua graça tem nos alcançado, Tua graça tem nos abençoado a cada dia mais. Sabemos, ó Deus, que temos um Deus que cuida de nós a cada momento, a cada instante da nossa vida. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que nos salvou, é um Deus soberano, poderoso e que faz e fará muito pelos seus filhos, ó Deus querido. Obrigado a Deus porque o Senhor mandou que o seu Filho viesse nos salvar, Senhor, do império das trevas, ó Pai. Deus amado, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é digno de louvor, é digno de adoração, é digno de honra, Senhor. Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor faz por nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo céu que o Senhor preparou para nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que a nossa pequenez é tão pequena, mas a tua grandeza é muito grande, Senhor, e poderosa. Ó Deus, tem misericórdia de nós e ouça, Senhor, a nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração a Ti, Senhor. Ó Deus soberano e poderoso, te agradecemos, ó Pai, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a continuar te louvando, te adorando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em contrição e intercessão, orando sem cessar, como oraria Jesus. Orai sem cessar, como oraria Jesus, intercedendo, orando de joelhos e jejuando pelo Brasil e pelos governantes, a fim de que tenhamos paz. Joel 2, de 12 a 18. A misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Amém. Querido Deus, nosso bendito e amado Senhor, nós nos apresentamos, Senhor Deus, diante de Ti, Deus grande, maravilhoso, temível, Deus que se assenta no trono e se inclina para ver o que acontece sobre a terra, se inclina para ouvir, Senhor Deus, as nossas orações. Em nome de Jesus, Pai querido, nós nos encontramos na Tua presença e queremos, Senhor Deus, te confessar os nossos pecados, Pai de amor,
Pedir perdão, Senhor Deus, pelas vezes que temos entristecido o teu coração, pelas vezes, Pai querido, que temos tido os nossos joelhos trôpegos, as nossas pernas bambas, Pai de amor, sem firmeza nos teus caminhos, Pai querido. Em nome de Cristo Jesus, nos perdoe. Em nome de Cristo Jesus, Pai querido, fortaleça, Senhor Deus, cada vez mais a nossa SAF, as mulheres da tua igreja, as tuas servas. Porque, Pai de amor, o que nós desejamos é te servir de uma maneira melhor possível, com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa alegria na tua presença, Senhor Deus. E muitas vezes temos falhado, Senhor, em realizar isso. Precisamos do Senhor, que é o nosso Deus grande, maravilhoso, cheio de misericórdia e de amor para conosco. Por isso clamamos a Ti, que nos perdoe, que nos fortaleça, que nos vivifique. Fortaleça a Tua igreja, Pai querido. Fortaleça as Tuas servas, Senhor Deus, e nos perdoe. Oramos assim, no nome santo, perfeito, amável, do nosso querido Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. A nós aqui reunidas, Senhor, envia a luz. São tuas nossas vidas, ganhaste sobre a cruz. É vão qualquer trabalho sem tua aprovação. O nosso esforço é falho, se não nos dás a mão. Nós, crentes redimidas, depomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Se a nossa fé se abala em face às tentações, levanta a voz e fala aos nossos corações a experiência viva do teu fiel amor, ao nosso ardor ativa, inspira em nós fervor. Nós, crentes redimidas, depomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Esposas, mães piedosas, queremos ser, Senhor, fiéis e carinhosas, enchendo-la de amor, que paz e harmonia dominem nosso lar e em tua companhia possamos sempre andar. Nós, crentes redimidas, depomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Escola de piedade que eleva a igreja a ti, seja esta sociedade ao teu serviço aqui e o mundo
tua voz, nós crentes redimidas, depomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Amém. Olá, tudo bem com você? Graça e paz. O meu nome é Késia e eu estou aqui representando a Federação de SAF Sul de Minas. Pela graça de Deus, eu estou na presidência nesse ano de 2020 e eu estou aqui para ter um momento Ana juntamente com você. O momento Ana é um momento que nós destinamos à oração pelos filhos de sangue, filhos do coração, filhos que nós trazemos no nosso coração e colocamos a vida deles diante do altar de Deus. E eu te convido para ter esse momento agora. Eu quero ler um texto lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E eu amo esse texto para falar de filhos, porque Jó representa um pai zeloso. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente, ele era um homem riquíssimo, mas ele tirava tempo na sua agenda para estar orando, intercedendo pelos seus filhos. Ou seja, não existe nenhuma desculpa para dizer que nós não temos tempo para fazer isso. Jó nos ensinou esse lindo princípio de estar em oração, de estar buscando a Deus, intercedendo pelos nossos filhos, porque além de trazer vida para os nossos filhos, também traz princípios, também chama os nossos filhos para perto, porque verão o exemplo de seus pais. Aqui diz que chamava Jó os seus filhos, ou seja, Jó convidava os seus filhos para terem esse momento, esse tempo com Deus, esse culto doméstico. Fica aqui um alerta para nós, mães e pais, que nós também tenhamos essa responsabilidade, esse zelo de chamar os nossos filhos para os santificar. Santificar, meu querido, é um processo. Todos os dias, nós temos que nos santificar. Nós temos que nos colocar diante do Pai e pedir que Ele limpe a nossa vida. John Wesley diz que a salvação é quando o cristão sai do mundo. A santificação é quando o mundo sai de você. Entende a diferença? Você é salvo um dia e é aquele dia para todo sempre. Mas a santificação é um processo e isso é contínuo. Isso é necessário que seja feito constantemente. E Jó levantava e oferecia holocaustos pela vida dos seus filhos. Jó clamava pelos seus filhos. E é isso que eu convido você a fazer agora comigo. Clamar em favor dos nossos filhos. Vamos orar neste momento? Feche seus olhos, coloque os nomes dos filhos seus diante do altar de Deus. Bom Deus, te agradecemos por este momento, te agradecemos por esse culto de ação de graças, pelos 136 anos da SAF Nacional. Te louvamos por isso, Deus, e te louvamos por esse momento tão especial, que é o momento Ana, momento de estarmos intercedendo pela vida dos nossos filhos, Pai. Senhor, abençoe os nossos queridos, guarda, Deus, santifica, traga-os para perto, Deus, que haja dependência do Senhor, que haja prazer de estar em comunhão com o Senhor, que os nossos filhos possam temer ao Senhor, que os nossos filhos, Deus, não sejam meros religiosos, mas que os nossos filhos tenham intimidade contigo, Deus. Permita que os nossos filhos vivam, Deus, algo profundo, algo grande,
algo, Deus, sublime com o Senhor. Guarde a vida deles, livre eles de todo o mal e acampe os teus anjos ao redor dos nossos filhos espalhados na face da terra. Nós colocamos eles diante do Senhor e entregamos eles aos teus cuidados, porque sabemos que não há outro lugar melhor do que nas tuas mãos. Muito obrigado por ter nos confiado os filhos, seja de sangue, seja de coração. Nós agradecemos por esse privilégio e assim nós oramos agradecidos no nome santo, precioso e grande de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus abençoe você, que Deus coloque cada dia mais da presença e do desejo da intimidade, de estar com Ele no seu coração. Um beijo grande e até o próximo encontro, se Deus permitir. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças por mais um dia de vida. Nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo à distância, para comemorar os 136 anos da SAF Nacional. Nós agradecemos, ó Pai, pela vida das irmãs que já passaram por todas as SAFs do Brasil e que deixaram um legado para nós. Que nós possamos dar continuidade no trabalho, sempre, ó Pai, olhando para frente. Nós agradecemos pela Confederação Nacional, pelas confederações da Sinodal,
pelas federações, pelas SAFs do nosso país, que hoje já chegamos a quase 3.000 SAFs. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmã que faz parte da SAF, dando ânimo, disposição, muito amor pelo trabalho. Que nós possamos continuar seguindo o exemplo daquelas que já passaram pelas SAFs. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nossa história. Há 136 anos que mulheres consagradas iniciaram um trabalho de amor e dedicação ao Senhor e Salvador e também aos desvalidos. Obedeceram a ordem: amai-vos, pois, uns aos outros, assim como eu vos amei. Primeiro foi em Recife, depois foi em Rio Claro. Foram surgindo outros grupos pelo resto do Brasil. Sem ter contato entre si, cada um de sua parte, por iniciativa própria, foram se multiplicando. Capacitadas por Deus, essas servas consagradas, ativas auxiliadoras, de conduta irrepreensível, lutando incansavelmente, tendo firmeza na fé, vitoriosas por Jesus, foram fiéis ao chamado. Sua história nos inspira. Imitando as pioneiras, sejamos também fiéis ao Senhor que nos chamou. Louvemos seu santo nome. Trabalhemos com ardor, alcançando outras vidas, demonstrando nosso amor. Orando com gratidão, consagrando o nosso tempo, rogamos ao Deus de amor por todas irmãs queridas. Amém. Oremos. Pai, nessa noite viemos aqui te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, com saúde e paz em nossos corações. Apesar das nossas lutas, fragilidade, nossa pequenez, o Senhor tem cuidado de cada um de seus filhos. Somos gratos por sua bondade, nada tem nos faltado, porque a tua misericórdia dura para sempre. Neste momento, te pedimos tua direção, iluminação na administração da tua palavra, que será trazida pelo teu servo, pastor Guilherme. Que o Senhor unja os lábios dele, colocando a tua palavra, que é viva e eficaz, e que ela venha de encontro às nossas necessidades, e que possamos pô-la em prática nas nossas vidas, onde quer que estejamos, dando testemunho do teu amor. Dirige nossas vidas, cuida de cada família aqui representada e livra-nos do mal e perdoa os nossos pecados em nome do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz, queridas irmãs da nossa Federação de SAF do Presbitério de Itajubá. Também cumprimento as nossas irmãs da Sinodal. Que grande alegria poder, nesta ocasião de aniversário da SAF em nosso país, poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. O texto que eu gostaria de brevemente meditar com as amadas se encontra no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 21, versículos 8 adiante. Antes de lermos o texto, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a Ti que neste momento o Senhor venha falar ao nosso coração, que a Tua palavra encontre lugar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Gênesis capítulo 21, versículos 8 a 21, o texto diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, ao qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém. Queridos irmãos, gostaria de iniciar a nossa mensagem fazendo uma pergunta para vocês. Qual é o seu maior medo? O que atormenta o teu coração? Quando nós somos crianças, muitos de nós tínhamos medo do escuro. Um escuro externo que os nossos olhos viam. O problema, amados, é que quando nós crescemos e nos tornamos adultos, nós percebemos que a maior escuridão não era aquela que habitava fora de nós, mas é a escuridão do nosso coração, é a escuridão da nossa alma. Existem pessoas que o medo se torna tão grande que isso acaba se tornando uma doença, uma patologia. E dentre os vários medos que a ciência já descobriu, um se destaca, que é a autofobia. É o medo de estar sozinho, o medo de estar abandonado. Como é terrível se sentir só. Como é terrível, em meio a tantas pessoas, muitas vezes, termos um sentimento de solidão na nossa vida. E o texto bíblico que nós acabamos de ler nos conta sobre um menino que acabou sendo abandonado, acabou sendo rejeitado. O texto declara que Ismael, ele foi abandonado primeiramente pelo seu pai. O seu pai o abandonou e o lançou ao deserto de Berseba. E ali, naquela ocasião, naquele lugar de grande desespero, de grande pavor, temendo que o filho morresse, por fim, a própria mãe, Agar, o deixa sozinho. Então é um ciclo de rejeição e de abandono que foi acompanhando a história daquela criança, daquele rapaz, como o texto bíblico declara, Ismael. Mas em meio àquele cenário de caos, em meio àquele lugar de profunda tristeza, o nosso Deus, Ele vai manifestar a sua graça, Ele vai manifestar a sua bondade e misericórdia para com a vida de Ismael.
Nós estamos num livro muito importante das Escrituras, que é o livro de Gênesis. O livro que começa em Deus. No princípio, Deus. Essas são as 3 primeiras palavras do livro de Gênesis. No princípio, Deus criou todas as coisas. E este livro vai nos contar que tudo aquilo que Deus fez é muito bom. Todavia, o pecado entrou na humanidade. E com isso entrou também aquilo que é mal. Entrou aquilo que é tristeza. Mas esse livro que nos conta a origem de todas as coisas, nos fala também a respeito de família. E a nossa SAF nada mais é do que uma sociedade familiar. A SAF nasceu para unir as famílias. E, amados, uma coisa interessante que olhamos em Gênesis é que as famílias enfrentam os mais variados problemas. Nós temos graves pecados envolvidos na família em Gênesis, como incestos. Nós temos abuso de irmãos. Nós temos vários casos tristes narrados no livro de Gênesis. Irmãos odiando os seus irmãos. Mas o livro vai terminar lá no capítulo de número 50, versículo 20, no meio de um momento de reconciliação de José com os seus irmãos. E ali ele diz algo muito interessante. Ele declara para os irmãos: vocês fizeram o que é mal, porém Deus tornou em bem. E é sobre essa temática de Deus transformando todas as coisas, de Deus tornando aquilo que é mal em bem, que o livro de Gênesis está situado, em especial essa história. O texto declara no versículo de número 12: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal. Por quê? Por que Abraão está ouvindo da boca de Deus isso? Embora fosse algo terrível ter de abandonar o seu filho, deixá-lo errante pelo deserto, Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano para aquilo. E os planos de Deus, eles não são planos que visam o mal. Deus, ele é um Deus de graça, um Deus de bondade. E ele tem um plano para o seu povo, e ele tem um plano para as nações, e ele tem um plano também para a vida de Ismael. Sendo assim, eu gostaria de propor para as nossas irmãs o seguinte tema para a nossa meditação nessa ocasião: o Deus presente, socorro no presente. Ele é o Deus que está presente em todos os momentos. Ele é o Deus que está ao nosso lado. E ao mesmo tempo que Ele é o Deus presente, Ele é o socorro presente. Ele é o socorro no agora. O salmista declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Em primeiro lugar, o nosso Deus, Ele é um Deus presente em meio aos nossos caminhos de perdição. O texto bíblico declara que Agar andou errante pelo deserto de Berseba. Ela não sabia para onde ir, ela estava perdida. E quantas vezes em nossas vidas, em nossos caminhos, nós andamos errantes, sem saber a direção, sem saber por onde ir. E o nosso Deus, Ele é presente nesses momentos. O nosso Deus nos conduz pelas veredas desta vida. O nosso Deus, Ele é fiel e Ele está sempre ao nosso lado. O texto bíblico também nos declara, em segundo lugar, que Deus, Ele é o Deus presente em meio à nossa escassez. Versículo de número 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Acabou a provisão, acabou a esperança. Ali, naquele momento, ela não conseguia enxergar nada a não ser a tragédia. Quantas vezes na nossa vida nos deparamos também com momentos assim? Não só estamos andando errantes pelo deserto, como também a provisão, a esperança está acabando.
Isso me lembra um momento da história de Jesus, em que ele estava no casamento em Caná da Galileia e havia ali acabado também o vinho, e os noivos estavam desesperados. E para o pai do noivo, aquilo seria motivo de uma grande vergonha, mas Cristo estava presente ali. E quando Deus está presente em nossa vida, a provisão, ela também vem, a esperança renasce. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui o Deus presente conduzindo aquela família no momento de erro, no momento em que eles não tinham a direção certa, no momento em que eles estavam errantes pelo deserto. Mas é um Deus que provê também no momento de dificuldade. E há um paralelo interessante entre o capítulo 21 e o capítulo 22. No capítulo 21, Agar coloca o seu único filho em meio aos arbustos. E no capítulo de número 22, Abraão vai ser posto à prova. E ele, pronto a sacrificar o seu único filho que restou, ele vê um cordeiro entre os arbustos. Ele vê a provisão, porque Deus é o Deus que provê. Ele é o nosso Senhor. Em terceiro e último lugar, o nosso Deus, ele é o Deus presente que abre os nossos olhos. Versículo de número 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Nós não sabemos se aquele poço foi criado por Deus ou se aquele poço estava ali o tempo todo. E ela, por causa da sua, digamos assim, do seu momento difícil, do seu pavor, do seu medo, ela não enxergava aquele poço, ela não via a provisão de Deus, mas o texto declara que Deus abriu os olhos dela. Minha querida irmã, eu não sei como você está passando, eu não sei se você nesse momento precisa também que Deus venha abrir os seus olhos, mas eu gostaria que você olhasse para a cruz de Cristo, e que o Espírito Santo pudesse abrir os teus olhos e você pudesse ver Cristo. E Jesus, naquela cruz, nos comprou, nos redimiu e nos conduz. Ele é o bom pastor. Nada nos faltará quando nós temos a Ele. Ele nos é suficiente. Cristo é o nosso Senhor. Que o Deus presente possa ser o socorro bem presente na vida de vocês. Que Deus abençoe a cada uma, que a provisão do céu venha sobre a família de todos vocês. É a minha oração, é o meu desejo, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Saúdo as irmãs e os irmãos também, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar ao Senhor então, em gratidão a Ele por esses 136 anos então, de SAF a nível nacional. Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo de bênção, por esses 136 anos concedidos, ó Deus, à nossa Confederação Nacional de SAFs. Nós somos muito agradecidos nós somos ao Senhor. Ó Deus, nós te bendizemos por tudo que aconteceu, pelas muitas bênçãos derramadas, pelas lutas também enfrentadas e, acima de tudo, porque o Teu nome tem sido, ó Deus, glorificado e honrado por meio das nossas irmãs. Nós somos muito gratos ao Senhor. Continue abençoando cada uma delas, ó Deus. Eu peço ao Senhor, abençoa, ó Deus, cada SAF, ó Deus, espalhado sobre o nosso país, que o Senhor possa conduzir, continue, ó Deus, assim a direcionar, como o Senhor tem feito até agora. Seja louvado, Deus, por todas as SAFs do nosso país. Eu peço também que o Senhor continue abençoando, ó Deus, cada federação de presbitérios, cada sinodais, ó Deus, cada sinodal, que o Senhor abençoe a cada uma, Deus, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor e em nome dele eu oro, agradecido por tudo, Deus, que o Senhor tem feito, por tudo, Deus, que o Senhor ainda fará, por tua graça e muita misericórdia. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E agora, minhas irmãs e irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor
do nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre vocês e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Minhas irmãs, Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus continue a direcionar as nossas SAFs espalhadas pelo Brasil. Deus abençoe a todos. Sejamos verdadeiras, auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Graça e paz, meu nome é Marlene, sou secretária de Evangelização e Missões da Sinodal Sul de Minas. E é uma alegria estarmos aqui reunidos, embora distante, com o mesmo objetivo de comemorar os 136 anos da SAF Nacional. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar com vocês do Natal Missionário. Um projeto que foi lançado neste quadriênio e que é, portanto, este o terceiro ano que ele acontece. É um projeto de amor, um projeto voluntário que eu, você, todos aqueles que têm o coração em missões pode participar. É um projeto que tem início em janeiro e encerra em dezembro, quando o montante das ofertas doadas, ofertas do projeto Natal Missionário, essas ofertas são somadas e divididas entre todos os missionários cadastrados na Junta de Missões Nacionais, na APMT e no PMC, incluindo também os missionários da Missão Kaiowá. É um projeto de amor, é um projeto em que você participa, alegrando o coração ou uma família missionária. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 7, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, soma-se a sua oferta voluntária para o Natal Missionário, soma-se a alegria de poder participar deste projeto. O missionário Hudson Taylor, que nós conhecemos a história, serviu na China por 51 anos. E ele disse, abra aspas, confie nisso, a obra de Deus feita da maneira de Deus nunca terá falta de suprimento de Deus. Fecha aspas. Isso mesmo, é porque Ele, o nosso Deus, é Ele que move o meu, o seu, os nossos corações, meus queridos irmãos e irmãs. Ele é que move a generosidade em nós. E a oferta que você dedicar ao Natal Missionário pode ser transformado num reforço para o orçamento de uma família missionária, de um missionário. Pode ser transformado na ceia de Natal, pode ser transformado num calçado que um missionário esteja necessitando, na roupa de uma criança, no brinquedo de um filho de missionário, ou ainda pode ser transformado num presente
para a esposa do missionário. Experimente essa graça de poder participar deste projeto. Adoniran Judson Jr., outro missionário, um missionário dos Estados Unidos, disse que muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com os seus pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Fecha aspas. Querido, então, somando a sua oferta missionária, somando a alegria de poder participar, somando as orações, as intercessões pela vida dos missionários, pelas suas famílias, pelos campos missionários, para que eles tenham vitórias em todas as lutas diariamente travadas, para oração e intercessão pelas agências missionárias da IPB, agências que preparam os missionários e enviam a eles a nossa oração, a nossa intercessão. Eu quero também, neste momento, agradecer às secretárias de evangelização e missões das federações, Circuito das Águas, Zélia de Oliveira, Itajubá, Sônia Maria Gonçalves, do sul de Minas, Maurinéia de Castro. Essas irmãs trabalharam também, enviando, encaminhando a cada SAF, a cada irmã, as orações e os motivos de intercessões pelos missionários da nossa sinodal. Que Deus abençoe ricamente a vida dessas irmãs, abençoe o ministério e o trabalho delas nessas secretarias e abençoe a cada irmão, a cada irmã que também está envolvido com a obra missionária, em nome de Jesus. Amém. Tempo de agradecer, um tempo muito especial, agradecer a Deus pelos 136 anos da SAF do Brasil. Mulheres virtuosas, mulheres trabalhadoras, mulheres que se dedicam no serviço do Senhor. No decorrer dos anos, sempre com essa disposição em servir ao Senhor. O Salmo de número 103 traz a nós uma palavra de reconhecimento a Deus por tudo o que Ele tem feito através das mulheres da nossa igreja. Diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É tempo de agradecer. É tempo de louvar a Deus por tudo que Ele tem realizado na Igreja Presbiteriana do Brasil, através do trabalho incansável das mulheres. Dedicação, sempre orando, sempre se dispondo a auxiliar aos pastores, auxiliar a igreja. Por isso, nada mais justo com esse nome, né? Sociedade Auxiliadora Feminina. Os anos vão passando, o tempo vai passando, mas com a mesma dedicação, com o mesmo carinho, servindo ao Senhor. E nessa data queremos parabenizar, com muito carinho no nosso coração, com muita alegria, a disposição das mulheres em servir ao Senhor. Receba o nosso carinho, receba a nossa gratidão a Deus pelas suas vidas, pelo envolvimento e pela dedicação no trabalho do Senhor. Deus abençoe, e a nossa oração sempre será de gratidão pela vida das nossas irmãs, que sempre, com muito carinho, com muita dedicação, fazem o trabalho do Senhor. Deus abençoe.
Queridos irmãos, graça e paz. Nós louvamos a Deus nesse ajuntamento, nessa oportunidade, pelos 136 anos da SAF no Brasil. Eu estou aqui representando o Presbitério Circuito das Águas, sou secretário presbiterial da SAF aqui desse presbitério, e eu louvo a Deus pela existência da SAF no Brasil e da SAF no nosso presbitério e nas nossas igrejas. As mulheres são verdadeiramente ajudadoras do nosso trabalho. E pensando numa mulher especial da Bíblia, para encorajar as mulheres de hoje, eu quero ler 3 versículos a respeito da história de uma mulher especial no livro de Lucas, no capítulo de número 2, versículos 36 a 38, diz assim: Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Que é essa história de Ana, filha de Fanuel, uma profetisa especial, que reconheceu no filho de Maria e José o Senhor Jesus e apregoou o nome do Senhor Jesus lá no templo, que essa mulher seja um encorajamento para o coração das preciosas mulheres da SAF do Brasil, do nosso presbitério e do nosso sínodo. Que Deus encoraje o coração. Ana era de reconhecida espiritualidade, de reconhecida moral, porque era viúva e honrada, e mais que isso, era mulher de reconhecida proclamação. Que isso enche o coração das nossas mulheres e possa servir-lhes de exemplo e de encorajamento para que o nome de Jesus continue sendo glorificado através das sócias da SAF do Brasil, da SAF aqui do nosso presbitério e do nosso sínodo também. Que Deus as abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei.